saúdo a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Quero agradecer a todos que assistem ao meu canal e pedir que vocês continuem assistindo, porque vamos estar sempre trazendo novos estudos bíblicos e uma palavra de Deus para a sua vida. Quero neste momento pedir a você, amado ouvinte, que abra a sua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo de número 1. Vamos discorrer uma palavra de Deus apenas a partir do versículo 12 até o 15, que fala sobre a origem do pecado. Tiago, capítulo 1, verso 12. Pois bem, antes de entrarmos na palavra propriamente dita, eu quero trazer uma breve introdução sobre a origem do pecado. Foi originado de onde, né? De onde que veio o pecado, onde começou o pecado. Todos nós sabemos que o Senhor escolheu para estar administrando o jardim do Éden. Eu digo administrando porque o Senhor já entregou o jardim do Éden para Adão e para Eva, já todo plantado, já um jardim plantado. Ele não teve que arar o solo, cavar a terra, plantar semente para os pés de frutos nascer. Não, quando o Senhor entregou o jardim a Adão e a Eva, ele já entregou com as frutas no lugar, com os pés de frutas no lugar, né? Inclusive todos os pés de frutas já prosperando, né? Já dando frutos para que eles pudessem se alimentar. O trabalho deles seria apenas cuidar do jardim. Então, o Senhor colocou o homem sobre o jardim, deu uma ajudadora, você já conhece a história, tirou da costela de Adão e fez a sua ajudadora, a sua mulher, sua esposa, né? Eva, e colocou no jardim para cuidar do jardim. Só que ele colocou uma condição, foi exatamente essa condição que gerou o pecado, né? Que originou o pecado. Foi quando ele disse, eu quero dar aqui um exemplo, eu não estou querendo dizer que lá tinha 100 pés de fruta, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu vou apenas fazer uma conjectura, eu vou conjecturar, eu vou apenas dar um exemplo. Vamos fazer uma suposição, vamos supor que lá tivesse 100 pés de fruta. Ele disse, olha, desses 99 pés de fruta você pode comer, mas nesse que está no meio do jardim, esse pé de fruta aqui é a fruta do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer. Então Deus testou a obediência do homem. O homem desobedeceu, comeu da fruta, pecou, aí originou-se o pecado. Ele saiu da dispensação da inocência e passou a viver na dispensação da consciência e no pecado. Originou o pecado daí. Pois bem, a passagem bíblica que tem como tema origem do pecado diz o seguinte: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então veja só, Deus, ele diz que bem-aventurado, ou seja, é o mesmo que feliz. Bem-aventurado é o mesmo que feliz, amém? Então, bem-aventurado, ou seja, feliz o homem que suporta a provação. Que provação é essa? É a provação do dia a dia. Nós nascemos criança, né? A nossa mãe nos amamentou, cuidou de nós enquanto a gente era inocente, né? Enquanto vivíamos na dispensação da inocência, conhecíamos o pecado, porque fazíamos as coisas inconscientemente, porque não tinha consciência, era pessoa adulta. E nós fomos crescendo, passando pela fase de criança, depois pela fase de adolescência, né? Depois pela fase de jovem, até chegar à nossa fase adulta, né? Onde sabemos, temos conhecimento do que é bom e do que é ruim. Entendeu? Então, nesse conhecimento do que é bom e ruim, nós vamos viver aí em torno de aproximadamente 80, 100, 90, 120 anos, por aí.
essa é a idade que Deus deu para o homem. Se vivermos mais do que isso, glória a Deus. Mas dentro desse período de 1 ano até a idade que vamos viver, nossa idade adulta, nós vamos passar por provações, por tribulações, por problemas. Ninguém vai viver só na bonança, né? Ninguém vai fazer tudo certo. Muitas vezes a pessoa erra e o cara diz, você é um irresponsável porque você errou. Não é porque você é irresponsável, é porque você tinha que errar para você ser provado por Deus. Porque você não pode fazer tudo certo, ninguém é correto. O único que é correto, que não tem pecado e que é todo certinho é Jesus de Nazaré. Mas ninguém é certinho, mas ninguém é perfeito, mas ninguém é santo. Só quem é santo é o Senhor. Nós somos santos do Senhor. Nós alcançamos a nossa salvação, mas é em Cristo Jesus, não é em nós. Se a nossa salvação fosse para encontrar em Cristo, em nós não salvaríamos jamais. Somos salvos porque Cristo morreu por nós. Então ele diz, bem-aventurado, feliz é aquele que passar pelas doenças, que passar pelo acidente de carro, que passar pela separação com a esposa, que passar fome, que passar nudez, que passar por vários problemas, desentendimento com o filho, com a mulher, isso e aquilo, mas que suporte na minha presença. Passa por tudo isso, mas não sai da minha presença. Porque esse eu darei a coroa. Esse será aprovado por mim. E eu darei a coroa da vitória. Que coroa é essa? É a salvação. A coroa da salvação é morar no reino de Deus. É morar com Cristo. É ter uma alma vivendo em gozo eterno e não em sofrimento eterno. Porque uma alma no inferno vai viver em sofrimento eterno. Mas uma alma no céu vai viver em gozo eterno. Mas para alcançar, para que essa alma chegue até o céu, para que essa alma chegue ao reino de Deus, para que essa salvação seja alcançada por mim, é necessário que eu faça as coisas de forma correta aqui na terra. Vou errar? Vou, mas vou procurar acertar. Vou errar? Vou, mas vou ter consciência que Deus é Senhor. Vou errar? Vou, mas vou saber que não posso lançar pedra no meu irmão, porque eu também tenho pecado igual ao meu irmão. Vou aprender a perdoar o meu irmão para alcançar a minha salvação. Porque aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todo mundo é pecador. Só que nós somos pecadores remidos, porque nós reconhecemos Cristo como Senhor de nossas vidas. Pecamos, mas Ele está sempre nos perdoando quando pedimos perdão a Ele, sinceramente, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma e de todo o nosso coração. Versículo 13. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Então, Deus, além de não tentar você, porque Ele é Deus, amém, irmãos? Deus, Ele é bom, Deus, Ele é maravilhoso, mas Deus também é fogo consumidor, mas Deus não tenta o homem. Nós tentamos o nosso próximo, às vezes com as nossas brincadeiras de mau gosto, nós tentamos o próximo, né? Às vezes com a nossa falta de confiança no nosso próximo, nós o tentamos. Às vezes porque irritamos o nosso próximo, nós o tentamos. Isso é verdade? Mas Deus não. Deus não tenta. Deus não nos tenta. E nem Ele é tentado. Porque um homem que é santo, que vive na sua santidade, na sua soberania, inerrante, infalível, não pode ser tentado. E Deus, Ele é tudo isso. Soberano, inerrante, infalível. Portanto, Ele não pode ser tentado. Amém? Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. É por isso que o homem é tentado por causa da cobiça, por causa do seu egoísmo, do seu orgulho. Ele é tentado por isso. Mas Deus não é egoísta. Deus não cobiça nada de ninguém. Amém? Deus, Ele é perfeito e eficaz. Amém? Por isso que Ele não pode ser tentado. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Entendeu? Então, quando você é seduzido pela cobiça, pelo mundo, pelas coisas que não prestam, pela prostituição, pela bebida, pelo cigarro, pelas drogas, né? Aí você é tentado pela sua própria cobiça. Amém? E nós devemos fazer o quê? Procurar não sermos atraídos, sermos seduzidos pelo mal. Para encerrar, então a cobiça, depois de haver concebido,
dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, a cobiça, ela dá à luz ao pecado. Amém? Assim como a mulher dá à luz um filho, engravida, a mulher engravida do homem e dá à luz um filho. Né? O homem engravida da cobiça. Né? Ele gera, ele deixa a cobiça ser gerada dentro dele. Amém? E dá a luz a ela. Ou seja, quando ele dá a luz a ela, é porque ele admite que cobiçou aquilo que não devia. Que cobiçou a melhor do próximo. Que cobiçou as coisas alheias. Amém? Ele foi engravidado pela cobiça. E aí ele deu a luz ao pecado. Por quê? Ele deu a luz ao pecado? Porque ele trouxe à tona. Ele pecou e não fez nem questão que as pessoas soubessem que ele pecou. Amém? Pecou conscientemente. E o pecado, uma vez consumado, gerou a morte. Que morte é essa? É porque ele pecou e morreu? Eu pequei e aí morri. Fui enterrado, botaram ele no caixão e me enterraram. Do esquife, né? Me enterraram. Não foi isso, não. Ele teve uma morte espiritual. Ou seja, o Espírito Santo que estava nele não está mais. Por quê? Porque a cobiça, depois de haver concebido ela, ele deu a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gerou a morte. Porque para a morte ser gerada do homem, para que a morte espiritual, para que Deus saia do homem, para que Deus não faça parte da sua vida, entendeu? Que essa aí é a morte espiritual. É preciso o quê? É preciso ser consumado. Ou seja, se você olhar para uma mulher que ela vai passando ali, eu gosto sempre de dar exemplo assim, porque é mais fácil de entender. A mulher vai passando, às vezes um pouco descomposta, né? Com a roupa descomposta, que mostra as suas partes, né? O seu corpo, entendeu? E aos olhos do homem aquilo gera uma cobiça. Ele olha, deseja, ele sente um desejo, ele cobiça aquela mulher com os olhos, entendeu? Se você só olhar e cobiçar, depois você esquecer aquilo, pedir perdão a Deus, amém. Agora, se você olhar, cobiçar e for até ela e obter e ter uma relação sexual com ela, coabitar com ela, aí você concretizou o ato, você consumou o seu pecado e aí gerou a morte. E após acontecer essa morte, que é a morte espiritual, fica difícil de você voltar a ter comunhão de novo com Deus, porque você perdeu aquela essência, né? Você perdeu a essência do Espírito Santo, você perdeu a presença de Deus. Dentro de você agora não existe mais a presença de Deus, você perdeu. Por quê? Porque você bebeu, que você foi lá, olhou para um copo de bebida, você falou, não vou beber, não, foi embora. Mas no outro dia você veio e não resistiu e bebeu, você consumou o ato. Você foi lá, olhou para a mulher e achou a mulher bonitinha, falou, eu vou me relacionar com ela. Você se relacionou, então você consumou o ato, você morreu espiritualmente, houve uma morte espiritualmente em você, entendeu? Então tem coisas que o diabo, ele lança aquela seta para induzir você a fazer, a cometer aquela falha, né? A consumar aquele ato, a concretizar. E aí você tem que fazer o quê? Pedir a Deus força para que você não venha pecar, para que você não venha consumar aquele ato, para que você não venha perder a presença do Espírito Santo em sua vida. Então, nesse momento, eu agradeço a Deus, primeiramente, né? Depois a você, que faz parte do meu canal. E peço que você inscreva-se no meu canal, porque vamos trazer outras pregações e outros estudos bíblicos. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.